Brasil, e vou desenvolver com vocês a terceira aula do módulo 3 do curso Informalidade e suas múltiplas dimensões na América Latina, do projeto Latwork. O módulo 3 trata sobre gênero e raça no trabalho informal. Já vimos na primeira aula o tema Gênero e Trabalho de Reprodução Social na Atualidade Latino-Americana, onde se discutiu a divisão sexual do trabalho, a especificidade do trabalho de mulheres, a importância desse trabalho em nossas sociedades, enfim, o que significa reprodução social e sua relação com a produção, procurando entender por que o trabalho das mulheres costuma ser desvalorizado tanto socialmente quanto economicamente, e assim compreender por que as mulheres realizam trabalhos mais precários e informais. A segunda aula desse módulo deu continuidade ao tema, debatendo a segmentação do gênero no mercado de trabalho. E nessa terceira semana, vamos aprofundar a discussão sobre segmentação a partir da categoria de interseccionalidade. A reflexão central que propomos nessa semana é que as diferenças de gênero no trabalho são ainda mais ressaltadas quando agregam uma dimensão étnico-racial. Por exemplo, mulheres negras, mulheres indígenas, né? E nesse cruzamento intensifica as formas de exploração e opressão às mulheres negras, mulheres indígenas, trabalhadoras. Uma questão que torna esse tema bastante complexo é que a desigualdade de gênero e étnico-racial aparecem de modo naturalizado, entre aspas, né, na sociedade, e, portanto, tornam-se invisibilizados socialmente. Então, essa terceira aula do módulo 3 vai refletir com vocês como a desigualdade do ponto de vista de gênero e étnico-racial se manifesta no mundo do trabalho e, em particular, no trabalho informal. Essa aula do módulo 3 vai abordar 3 pontos. O primeiro e mais importante será a introdução ao conceito de interseccionalidade e algumas reflexões sobre o seu uso na dimensão política e na dimensão acadêmica. Dentro desse último enfoque, faremos alguns comentários também do ponto de vista teórico-metodológico. Secundariamente, também vamos apresentar aqui, de modo mais breve, algumas formas como ocorre a manifestação da interseccionalidade na especificidade das relações sociais de gênero, raça e classe no trabalho, pois o conceito em questão não é exatamente da área de estudos do trabalho. De modo mais breve ainda, vamos trazer uma reflexão sobre políticas públicas com viés da interseccionalidade em relação à inserção das mulheres negras no trabalho, considerando mais a realidade brasileira como forma de exemplificar. Então, falando sobre interseccionalidade, sobre esse conceito, as principais ideias contidas, né, na noção de interseccionalidade não são propriamente novas. O conceito de que desigualdades de gênero, raça e classe não apenas coexistem, mas são mutuamente constituídas e reforçadas, está presente há muito tempo no debate feito pelo movimento feminista na Europa e nos Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX. Mas a origem do termo interseccionalidade, né, remonta ao movimento do final dos anos 60 e início dos anos 70, final dos anos 60, 70, né, conhecido como feminismo negro. Os escritos de Kimberly Crenshaw, professora de Direito e defensora dos direitos civis nos Estados Unidos, são reconhecidos como ponto de partida no uso do conceito de interseccionalidade como conhecemos atualmente. Embora muito já tenha sido escrito e debatido acerca dos desdobramentos posteriores e aprofundamentos necessários das suas elaborações em relação ao conceito original, né? Ou seja, tem sido... É um conceito que vem, digamos assim, evoluindo, né? Se a gente pode usar essa palavra, a partir de críticas, de leituras e releituras. Bom, Crenshaw publicou um artigo em 1989, onde propõe uma releitura e uma reformulação geral, tanto do discurso feminista quanto da legislação antidiscriminação racial, para dar conta da multidimensionalidade contida nas experiências de subordinação vivida por mulheres negras que são rotineiramente tornadas invisíveis aos olhos da justiça, como consequência de concepções unidimensionais dos eixos que definem casos de quebra de direitos, seja por discriminação racial ou de gênero.
Na construção do seu argumento acerca da necessidade de se incorporar nos discursos e práticas antidiscriminação a noção de interseccionalidade, a autora recorre a casos reais e emblemáticos de decisões tomadas por tribunais de justiça nos Estados Unidos, em que ações por discriminação movidas por mulheres negras foram negadas exatamente por não encontrarem ressonância nem na legislação existente sobre discriminação por sexo, nem na legislação referente à discriminação racial. Essa situação foi evidenciada no caso de uma ação movida por 5 mulheres que processaram a empresa General Motors, a GM, em 1976, acusando-a de sistematicamente negar a contratação a mulheres negras, configurando assim um caso de discriminação a ser reparado pela legislação antidiscriminação. O problema, sublinhado por Crenshaw, é que os afro-americanos recrutados pela GM não eram mulheres e que as mulheres que a GM recrutava não eram negras. Assim, embora a GM recrutasse negros e mulheres, ela não recrutava mulheres negras, né? Bom, então, a partir disso, Crenshaw vai desenvolver 3 dimensões fundamentais no conceito de interseccionalidade. Isso mais adiante, né, em outros artigos, em outros estudos dela, na continuidade do desenvolvimento do conceito de interseccionalidade. Então, primeiro tem a interseccionalidade estrutural, é uma das dimensões. Essa dimensão dá ênfase na localização social de mulheres negras, precisamente na interseção entre categorias de gênero e raça, o que torna a sua experiência de vítimas da violência, por exemplo, distinta daquelas sofridas por mulheres não negras, né? O segundo tipo, né, a segunda dimensão de interseccionalidade é a interseccionalidade política, que busca identificar de que forma as interseções entre os discursos e as práticas do movimento feminista e do movimento negro, paradoxalmente, contribuem para marginalizar a violência sofrida por mulheres negras. E a terceira dimensão da interseccionalidade é a representacional, que refere-se à forma como as representações culturais da mulher negra contribuem para aumentar a invisibilidade interseccional da violência sofrida por essas mulheres. Outra autora, Patricia Hill Collins, também igualmente influente no pensamento feminista contemporâneo, propõe a reconceitualização de raça, gênero e classe como categorias analíticas, buscando evitar leituras unilaterais e superficiais de múltiplas formas de dominação e subordinação. Para tanto, propõe, antes de tudo, superar análises meramente aditivas das formas de opressão. Essas análises, segundo a autora, constroem visões distorcidas, parciais e hierarquizadas da realidade vivida pelos indivíduos, ao dicotomizar dimensões do tipo negro, branco, homem, mulher, razão, emoção e assim por diante, que são intrinsecamente interconectadas na vida social. Então, só para exemplificar esse ponto do argumento, a autora sugere a caracterização bastante comum que define o homem, como, por exemplo, agressivo, líder, racional, forte e intelectual. E também a mulher como, né, entre aspas, evidentemente, passiva, obediente, emotiva, fraca. Bom, essa lista não apenas reflete o pensamento dicotômico do tipo uma coisa ou outra, mas também reflete uma classificação hierarquizada de ambos os lados da dicotomia. Assim, ao se perguntar exatamente que imagem de homens e de mulheres a compilação dessas características induz, se tem em mente que são homens e mulheres brancos, né? Porque homens negros e hispânicos, por exemplo, quando são agressivos, não são vistos, aliás, como perigosos e não como poderosos, né? E são frequentemente penalizados quando exibem algumas das características supostamente masculinas, né? Da mesma forma, mulheres negras e da classe trabalhadora também não estão representadas nessa lista, pois nunca tiveram vamos dizer assim, ela assim diz, né, o luxo, né, de serem senhoras, serem consideradas senhoras, né? Bom, então a obra de Collins, em consonância com outras teóricas do feminismo negro, produziu a ideia de que a natureza interconectada das opressões estruturadas por raça, classe e gênero constitui uma matriz de dominação que opera em todos os níveis das relações sociais, do individual até o socioestrutural.
Em resumo, o conceito de interseccionalidade foi introduzido no vocabulário intelectual contemporâneo a partir das disputas político-jurídicas sobre a justiça social no debate sobre legislação antidiscriminação, como resultado da atuação de intelectuais ativistas negras. Portanto, a dimensão de crítica sociopolítica e cultural permanece como parte constitutiva do conceito de sua composição mais fundamental. A incorporação de um conceito de natureza política para o universo de pesquisas realizadas em âmbito acadêmico comporta tensões e controvérsias. Assim, se por um lado aumentou significativamente o volume e a densidade da produção acadêmica feminista dos últimos 10, 15 anos sobre tal conceito, né, utilizando esse conceito, por outro lado, parte da produção acadêmica expressa críticas e ceticismos quanto à capacidade analítica de um termo com uma carga política tão marcante como é o caso, né, desse conceito interseccionalidade. Esse ceticismo, ora, assume a forma de crítica quanto à validade ou relevância teórica do conceito de interseccionalidade, ora se concentra nas fragilidades relacionadas a certa indefinição metodológica na aplicação do conceito. De outro ponto de vista, certos usos e aplicações da interseccionalidade nas pesquisas podem resultar na invisibilização dos aspectos da realidade social que o próprio conceito pretendia abordar. Por trás desses equívocos está justamente um apagamento do caráter intrinsecamente político e crítico do conceito, muitas vezes transformando-se numa caracterização fundamentalmente individualizada das desigualdades e diferenças, minimizando as dimensões estruturais às quais essas desigualdades e diferenças correspondem, acabando dessa forma por despolitizar o debate sobre a interseccionalidade e ocultar as possibilidades de crítica tanto a padrões amplos quanto a mecanismos institucionais específicos de reprodução de desigualdades sociais e políticas. Outro uso comum e igualmente equivocado do conceito é a consideração dos vários eixos de desigualdade e dominação como meras variáveis estatísticas de controle. Quaisquer que sejam, no entanto, os ceticismos e as críticas acerca do intercâmbio político-acadêmico sobre o referido conceito, torna-se fundamental conhecer não apenas a sua origem e a trajetória no vocabulário político do ativismo feminista e do feminismo negro, mas também as principais elaborações conceituais do pensamento crítico feminista que têm orientado pesquisas acadêmicas sobre a temática. Muitas têm sido as tentativas de sintetizar os principais avanços e dificuldades no uso da interseccionalidade como fundamento teórico e metodológico para as pesquisas acadêmicas de um modo geral. Bom, as críticas à categoria da interseccionalidade não se resumem ao campo acadêmico. Também no movimento feminista negro se manifesta uma posição de que o conceito propicia uma fragmentação da percepção da opressão enquanto expressão de um sistema, para pensar racismo, sexismo, classes, homofobia, xenofobia, gordofobia, capacitismo, etc., como opressões distintas, porém interconectadas, e analisar as partes fragmentadas da opressão para se atingir a totalidade opressora. Nesse sentido, essa é a crítica, né? Corre-se o risco de construir a sensação de que são muitas as opressões a serem combatidas e que os esforços para isso são inimagináveis, quando, na verdade, todas aquelas noções, né, gordofobia, homofobia, etc., advêm de um único lugar, qual seja, das sociedades brancas, com uma forte base judaico-cristã e imposição colonialista e imperialista ao redor do mundo. Então, não serão, né, segundo continua aí a crítica, não são opressões separadas, interconectadas, mas sim um bloco de dominação monolítico, né? Bom, para além da dimensão política do movimento feminista negro e das atividades acadêmicas, o conceito de interseccionalidade tem também ganhado espaço como uma, entre aspas, obrigação da política pública, tendo em vista uma articulação transversal entre diversas áreas governamentais para atuar no enfrentamento à desigualdade social, com enfoque na população mais vulnerável. Em vários países da América Latina, têm sido criadas estruturas governamentais, como secretarias, ministérios, etc., para elaborar políticas
específicas para os grupos considerados minorias, frequentemente como resultado de iniciativas de organizações internacionais, como, por exemplo, a ONU, né? Os programas específicos dirigidos a esses segmentos da sociedade também se encontram dentro de outras políticas, por exemplo, né, na área de saúde, educação, trabalho. O desafio é continuar, é dar continuidade com essas políticas e programas quando são feitas mudanças de orientação ideológica entre os eleitos para ocupar cargos no poder executivo, né, do país, da província, do município, ou de onde seja. No âmbito mais específico das políticas públicas orientadas para o trabalho, a desigualdade de gênero e étnico-racial se manifesta no preconceito disseminado e naturalizado da sociedade contra a mulher negra, comprovado amplamente, né, pelas estatísticas que situa esse segmento social com taxas maiores de desocupação ou de emprego precário, com salários mais baixos, com maior taxa de rotatividade, com bloqueio pelos critérios subjetivos de seleção e contratação, bem como no acesso a cargos de maior qualificação e ou de cargos hierarquicamente mais altos, entre outras variáveis. O trabalho informal, devido à sua precariedade e flexibilidade, acaba muitas vezes se impondo pela falta de oportunidade e de perspectiva dos segmentos de mulheres negras no mercado de trabalho formal. Bom, os 3 temas brevemente tratados aqui devem ser aprofundados na leitura dos textos indicados na bibliografia e na realização dos exercícios elaborados. Lembrando que estaremos disponíveis para tirar dúvidas pelo chat na próxima sexta-feira, dia 18 de setembro, às 10 horas da manhã, no fuso horário brasileiro, né? Então, para resumir e concluir a nossa atividade, o conceito de informalidade, ele tem uma origem política e ele vem se desenvolvendo tanto no âmbito da política quanto no âmbito acadêmico, para onde ele teve também uma difusão, né? E, enfim, muitas têm sido as críticas, as considerações metodológicas, epistemológicas, e é um conceito que ele continua ainda evoluindo, continua mudando, né, da sua origem elaborado pela Crenshaw. Do ponto de vista do trabalho, ele vai se evidenciar, como foi mencionado aqui, sobretudo nas estatísticas, mas também num âmbito mais subjetivo, que não há estatística que vá medir, por exemplo, nos processos de seleção, quando uma mulher negra é preterida por outra, de outra raça ou de outro gênero, né? Por um homem, por exemplo, né? E o grande desafio das políticas públicas. Bom, a leitura dos textos, como já disse aqui, é fortemente indicada para se aprofundar essa introdução que foi feita e os exercícios também que vai passar pelos textos que estão orientados. Então, muito obrigado a todos pela atenção e fico à disposição para dúvidas no chat e pelo e-mail que está aí colocado nesse último slide. Um abraço, bom curso, bons estudos.